Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer os aportes que foram feitos no mês de março na carteira do nosso canal. A carteira completando aí 9 meses de existência. Foram diversos aportes feitos todos os meses. Então confira o que foi feito no mês de março nesse vídeo, que certamente vai trazer aí algumas informações interessantes e até insights e opções de ações e fundos imobiliários para os seus investimentos pessoais. Lembrando que isso daqui não é nenhuma recomendação de investimento, né? É apenas uma carteira usando alguns critérios aqui pré-definidos. Pode ser que ela sirva para você ou não, né? Fica a avaliação de cada investidor. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando então com os valores que tivemos disponíveis para investimentos no mês de março, né? A gente teve aí o rendimento de vários fundos imobiliários, contabilizando, né, 6 fundos imobiliários, constituindo aí já uma renda interessante para o investidor, não é muito grande, mas é algo, por exemplo, que já dá para pagar uma conta de luz ou alguma conta de água. Acaba sendo interessante essa forma de pagamento dos fundos imobiliários que acabam dando uma decisão para o investidor do que fazer com o dinheiro a cada mês. E além dos fundos imobiliários, tivemos a Itaúsa com um pagamento aí de R$ 89,00, baseados na nossa posição em ações, que foi feito também no mês de março. Com isso, a gente teve quase 5.300 para investir, considerando aí que a gente tem um aporte mensal de 5.000 nesse momento na nossa carteira. Então, vamos falar dos setores escolhidos para o aporte. Inicialmente, o setor de agro, mas o investimento por meio de ações, né? A gente tem FIAGROS, né? Tem fundos imobiliários voltados para o agronegócio, mas a nossa opção foi o investimento de uma ação da área do agronegócio. E também um fundo imobiliário da área de logística, né? Um fundo de tijolo, né? Que esteja pagando aí bons dividendos e que também esteja aí principalmente com dívida sob controle, uma vez que vários fundos imobiliários, a gente vai ver um pouco mais adiante ali, tem uma alavancagem considerável. Vamos começar então falando do agronegócio, né? A gente escolheu diversas ações aqui para fazer o nosso filtro. A SLC 300, Agro 3, Soja 3, Land 3, AGXY3, Kepler Weber 3, né? A ação, inclusive a gente fez um vídeo recente sobre essa empresa no canal, vale a pena dar uma olhada, vou deixar o link aqui para vocês. E a Vamo 3, que também é uma empresa que faz locação aí de máquinas agrícolas, né, e caminhões. A gente trouxe várias características dessas empresas e vamos começar aqui pelas exclusões. Então, a GXY ela tem aí um registro de prejuízo, né? Então, por isso ela tem esses diversos indicadores no negativo e, além disso, também o seu valor de mercado é uma empresa de um porte muito pequeno, então a gente exclui ela dessa lista. Já a Vamo 3, ela tem aí uma dívida líquida bastante relevante, você vê que salta aí em relação às outras empresas, então por esse motivo também a gente tira ela das finalistas aqui. A Land 3 é uma empresa também que não tem distribuído dividendos e também chama atenção ali o fato de ela ter uma margem líquida bastante elevada, acima de 100%, então ela tem algum item não recorrente ali no seu resultado, e temos também um valor muito esticado em relação ao seu EBIT. Então, por esse motivo, a gente optou ali por manter fora a Land 3. A 300 ela tem um dividend yield de 1,2%, bem mais baixo do que as outras empresas, e uma margem líquida também baixa. Então, por esse motivo, a gente optou também por excluir ela. Com isso, a gente tem aí 4 ações, SLCE 3, Agro 3, Soja 3 e
KEPL3. Vamos dar uma olhada um pouco melhor no histórico aí de resultado e distribuição de dividendos. A SLC3, então, tem esse perfil, né? Ela aumentou a sua distribuição de dividendos recentemente, aí fruto de um resultado bem melhor. A Agro 3, ela tem também uma melhora, mas o que chama atenção é que o seu lucro líquido ele tem ficado abaixo aí dos seus proventos distribuídos, então isso fatalmente aí vai levar a uma redução de distribuição de dividendos mais à frente se o resultado se mantiver baixo. A gente, por enquanto, aí, entre as duas, prefere a SLC3. Olhando a Soja 3, é uma empresa também que está crescendo, um pouco mais recente, tem um histórico bem mais curto também do que a SLC3. Com isso, a gente mantém ainda a primeira opção. E a Kepler Weber, a gente tem aqui os seus resultados, ela registrou prejuízo em 17 e 18, ela tem um payout um pouco mais alto, né? Mas esse fato de ter gerado prejuízo lá atrás e ficado sem distribuir dividendos, a gente quer uma empresa um pouco mais estável, né? E então, por esse motivo, a gente vai manter como a seleção na nossa carteira a SLC3. Escolhida a ação, então vamos falar um pouco mais em detalhes ali sobre os seus produtos, né? Então ela basicamente possui aí três grandes produtos direcionadores do seu resultado: algodão, soja e milho. Então é uma empresa aí que tem uma produção significativa ali de sementes aí desses grãos. A gente tem aqui um perfil ali da expectativa. Então soja, temos a colheita agora no primeiro trimestre, né? Já algodão vai para o meio do ano, junho, julho, e milho aí um pouco depois, né, julho e agosto. Então, temos aqui as estimativas da empresa e temos de maneira geral custo médio reduzindo aí 10,1%, né? E a produtividade mantendo aí os patamares praticamente estáveis aí. Então, a receita líquida da empresa caiu 1,9% em 2023 em relação ao ano anterior, mas houve aí uma queda de lucro líquido de 29,8%. Então, o resultado operacional também caiu 22,9%. Então, de maneira geral, a empresa ela teve um ano de 2023 um pouco pior aí do que foi registrado em 2022, né? Isso se deve especialmente aí, né? A gente teve um ano de 22 com patamares de preço bem mais altos, né? Chama atenção aqui a soja, né? Que é um grande responsável pelo resultado da empresa. E aqui temos uma visão aqui de aumento aí da demanda e produção global. A empresa tem uma dívida líquida aqui que não chega a ser um grande problema, né? A gente vê aqui 1,06 de dívida líquida por EBITDA, então, assim, a empresa em termos de endividamento está relativamente tranquila. A sua taxa de juros, né, a gente está em 12,6%, já tem uma queda em relação ao que estava em 2022, né, que é um bom resultado. E é uma empresa também que tem pago também um valor em dividendos significativo nos últimos anos, né? Então a empresa também fez bonificações de ações em 2021, 2023. De certa forma, ela consegue aí dar um retorno ao acionista e além do pagamento de dividendos, ela também tem feito recompra e cancelamento de ações. Isso é uma forma também indireta de trazer valor para o acionista que segura a ação da empresa. Então, é uma empresa aí que tem apresentado resultados bastante interessantes. Trazendo então a cotação da empresa, ela teve um aumento ali no final de 2020 para 2021, né, início de 21, e desde então seu preço aí tem ficado relativamente estagnado ali dentro de uma faixa. A gente vê os seus resultados, né, o pagamento de dividendos. 22 e 23 foram anos bastante interessantes para a empresa.
E aqui diversos indicadores, né? Um dividend yield na casa de 6,8, preço-lucro 7,6, 1,69 de preço-valor patrimonial. A gente tem aí uma margem líquida na casa de quase 12%, um ROI de 22% e um crescimento de 34% nas receitas nos últimos 5 anos. Então, aparentemente, olhando esses principais indicadores, a ação é de uma empresa saudável aí que está com um preço aí num patamar que parece com bons indicativos aqui em relação pelo menos ao seu histórico recente. Vamos agora falar então de fundo imobiliário, né? A gente montou essa tabelão aqui que tem todos vários fundos, né, da área de logística. Então, foram filtrados alguns fundos para serem olhados, levantados aí os seus números de ativos, dívida e uma relação dívida por patrimônio. E esse é o primeiro filtro que eu vou passar aqui nesses fundos, né? Ah, aqueles que possuem essa relação dívida por patrimônio mais elevada. Então, eu prefiro ficar longe desses fundos, né? O fato de ter uma dívida mais alta, né, significa aí um custo financeiro mais alto, impactando aí futuramente, inclusive, os seus proventos. Também o HSLG 11, né, ele tem uma liquidez mais baixa, então é um ponto aí que chama atenção. O BTLG 11 é um fundo que a gente já tem em carteira, ele está aí com uma relação preço-valor patrimonial mais alto. Entendo, né, que de fato não é um indicador forte para fundos de tijolos, né, mas especialmente pelo fato de já termos ele em carteira e ah, pretendo colocar outro fundo aqui diferente de logística para dar uma certa diversificada. E com isso aqui a gente seleciona 4 fundos, XPLG11, BRCO11, LVBI11 e GGRC11, para dar uma olhada um pouco mais detalhada. Então, olhando o portfólio do XPLG11, ele tem aí Leroy Merlin, Via Varejo, B2W, Mobile e Mercado Livre, né? São os principais inquilinos. Já o BRCO11, a gente tem Mercado Livre, Natura, Whirlpool, Pão de Açúcar e BR Foods, e seguido aí por Magalu. No LVBI11 a gente tem Scania, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza e Dias, né? Inclusive o Dias está fechando aí a operação de diversas lojas, né? Então é um ponto de atenção aí nesse fundo imobiliário. E por fim, o GGRC11, a gente tem uma exposição bem grande em Americanas, 23%, seguido aí por Ambev. Planilhando aqui essa informação toda, então a gente tem aqui os 4 fundos, seus respectivos dividend yields, o percentual dos 5 maiores inquilinos do fundo, né? Então a gente tem aqui alguns com concentração bem elevada, né? 70%, outros 66%. E esse é o primeiro filtro aqui que eu vou fazer nesse sentido, que é justamente aqui buscar fundos aí que tenham uma diversificação um pouco melhor. E aí a gente fica entre o XPLG11 e o LVBI11. Em termos de dividend yield, a diferença é bem pequena, né? Mas pelo fato do XPLG ter um porte maior, inclusive, e esses 5 maiores posições, né, somarem um valor menor, eu vou acabar optando pelo XPLG11 na nossa carteira. Então vamos agora passar por várias informações do XPLG11. Esse é o valor de cota, né? A gente já teve aí patamares maiores, né, lá atrás, mas o fundo está se recuperando aos poucos. Em termos de proventos mensais, né, 22 foi um ano interessante, né, 21, 22, que a gente teve a retomada aí do pagamento aí de dividend yield um pouco mais alto. Os locatários, né, a gente tem aí o filtro dos locatários, a maior parte corrigida pelo IPCA, 63% voltado para o comércio varejista, né, é um ponto de atenção, já que o varejo não está numa situação tão confortável.
mas é um fundo de logística ali que ele tem uma infraestrutura bastante grande. Se ele tiver aí algum problema pontual com um dos seus inquilinos, e o fato de ele ter um portfólio mais disperso entre as diversas empresas, dá um pouco mais de segurança para a gente para fazer essa alocação. Vamos trazer então alguns detalhes, né? Então é um fundo aí que tem uma receita mensal na casa de 22 milhões de reais. A maior parte aí vem de locação, despesas na ordem de 3.400, né? A despesa financeira, né, em 800 mil, né? Então, perto da sua receita, a despesa financeira está num patamar bem baixo e distribuiu aí 78 centavos no último mês. Então, essa é uma visão gráfica aqui dos resultados do fundo. Ele tem aí seus altos e baixos de resultado, mas consegue manter aí um patamar de distribuição, principalmente aí que ele tem um ganho de capital recente, ele tem um valor a distribuir, né? Aqui são os valores a pagar, né? Então ele tem dois CRIs, né? E tem aí um valor a pagar ainda de um CD da Unilever. Maior parte deles indexados a IPCA mais 7,25. Uma outra parte, quase metade, em CDI. E esses foram os dois aportes, então optamos por investir um valor mais alto em SLC agrícola, até porque é uma posição, a gente não tinha ações de empresas voltadas para o agronegócio, e como logística a gente já tinha uma posição relevante já na nossa carteira, optamos por investir um valor um pouco menor aí. E essa é a tabela de ativos, né, que temos no momento, né? Já conseguimos montar aí uma posição interessante com 7 ações diferentes e 7 fundos imobiliários. As ações, é interessante ver que a maior parte delas já tiveram uma valorização relevante em relação ao nosso preço de compra. A gente segue acompanhando aqui. E aqui uma visão geral da nossa carteira. A gente tem um total de fundos imobiliários ligeiramente maior, justamente com esse foco, né, de ter valores mensais aí sendo gerados e permitindo a decisão ali, compra de novos ativos. Esse mês a renda foi de R$ 291, que é o maior valor aí que essa carteira atingiu de rendimentos mensais. Então é interessante ver que mesmo com aporte de 5 mil, a gente consegue comprar ativos aí acima do valor de 5 mil, com 9 meses na carteira aí que a gente já tem rendimentos caindo em nossa conta. E espero que tenham gostado do nosso vídeo, montando a nossa carteira ali, trazendo informações adicionais sobre os ativos que estamos investindo. E gostaria de pedir que compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu joinha, isso ajuda bastante no algoritmo ali para identificar o vídeo como relevante. E se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, isso também ajuda bastante a divulgação desse tipo de trabalho.